Olá, gente! Vou apresentar esse vídeo sem aquela introdução comigo falando. Vou apresentar direto a filmagem e para a gente poder ir mais rápido, então daqui para frente, os próximos vídeos não vai ter muita elaboração, edição de imagem e nem a minha apresentação na minha cara. Eu não vou aparecer nesse vídeo, só vou filmar de cima para baixo para poder ir mais rápido. Então, assim, daqui para frente não espere muita edição de vídeos, simplesmente pela quantidade de vídeos que eu pretendo fazer, 1 a 2 por dia. Então eu vou filmar direto o que a gente vai mostrar. Então, para esse primeiro vídeo aqui, eu queria mostrar o que eu pedi para os meus alunos em termos de materiais para a gente poder trabalhar em sala de aula. Então, o que a gente vai ter aqui? O que eu pedi para os meus alunos? Primeiro eu vou falar dos lápis. Primeiro a gente tem que entender que lápis para desenho, existe lápis que solta muito pigmento e lápis que solta pouco pigmento. Então, o que eu vou falar em relação a lápis? Primeiro que em relação aos lápis que soltam muito pigmento, então da família do B, então a gente vai ter o lápis B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Então eu tenho aqui uma família de lápis que ela é um pouco mais completa, que ela vem toda a família de B, ou seja, lápis B ele solta mais pigmento. E eu tenho aqui uma família também de H, que são lápis mais duros, que ele é bom para poder fazer linhas retas, ele faz um traçado mais fino, ele não pega tanto no papel, então eu consigo fazer algo bem clarinho, bem soltinho. Então, para o desenho ele é importante, porque quando eu quero colocar volume no desenho, o ideal é que eu tenha desde os cinzas mais claros aos cinzas mais escuros, chegando ao preto, para conseguir ter uma certa profundidade no desenho. Daqui a pouco eu vou experimentar os lápis e vou mostrar essa diferença de profundidade através da tonalidade. Esse aqui é um que eu ganhei, mas esse aqui são os que eu realmente uso. Não uso tanto a família do H, então nesse aqui, por exemplo, eu só usei esse 2H. E eu, pelo menos, tendo a usar a mistura do H com o B, né, que é o HB, e da família do B. Eu adoro, assim, eu tenho um traço muito forte, um traço escuro, então eu tenho aqui 2B, tenho o 4B, tenho o 6B, 7B, 8B, e tenho aqui também para mostrar que não necessariamente a gente precisa comprar o lápis com madeira e grafite. Eu posso simplesmente comprar só o grafite. Então ele é um lápis grafite puro. Então esse aqui eu ganhei de presente, ele é o HB. E eu tenho um que eu acabei quebrando sem querer, mas que é o grafite puro do 6B. E o que mais que eu pedi para os meus alunos? Em relação à sala de aula, já que eu não tenho essa possibilidade de ter todos os lápis, o que eu posso fazer? Eu, pelo menos, eu tendo a aconselhar a comprar o 2B, a ter o 4B e o 6B. Se conseguir encontrar, pode ser o 7 ou pode ser o 8B, se tiver. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um lápis um pouco mais claro, um médio e um mais escuro, né? Se eu usar o 7B, por exemplo. E aí, com isso aqui e também com a questão de forçar o lápis contra o papel, então eu vou ter que, ao desenhar, ter um controle sobre a pressão que a minha mão faz sobre o papel. Eu vou conseguir os cinzas mais claros ao cinza mais escuro. Então isso vai depender muito de treino e também da forma como a gente segura o lápis. Se eu quero uma tonalidade muito clarinha, eu vou ter que segurar na pontinha aqui do lápis e ir alisando esse lápis contra o papel. Se eu quero uma tonalidade mais escura, eu vou segurar, eu já vou começar a segurar aqui pela outra ponta e eu vou pressionar esse lápis contra o papel. Então, assim, em termos de lápis, eu pedi esses 3 aqui, né? Se tiver aí na sua casa um lápis 2B, um lápis 4B e um
um 8B, um 9B ou 6B, vocês vão trabalhar com esse. Caso vocês não tenham um lápis, né, também não vai sair nessa pandemia para poder comprar lápis adequado para poder aprender a desenhar, tenta pegar em casa os seus lápis e ir no papel, sei lá, vou rabiscar aqui, ir no papel e ir forçando o máximo que você conseguir e ver qual é o lápis que fica o mais escuro que você conseguir, qual que vai ficar menos escuro, qual vai ficar mais claro, e separa, tenta pegar, ó, tá vendo que esse aqui já fica um pouquinho mais claro, e aí tenta pegar um que não solte tanto, ó, bem mais claro do que esses daqui. Então tenta pegar um lápis que solte pouco pigmento e um lápis que solta muito. Geralmente, dependendo da marca, por mais que esteja lá 2B ou lápis número 2, vai ter lápis em casa que vai soltar muito pigmento e vai ter lápis que vai soltar quase nada. Então assim, tenta pegar um mais clarinho, um médio e os mais escuros. Então separa aí pelo menos 3 lápis, um claro, um médio e um escuro, que a gente vai precisar. Vou jogar isso aqui para lá para a gente poder ver mais coisas aqui. Outra coisa que a gente vai poder falar é sobre a borracha. Então, temos aqui borrachas específicas, uma outra, e essa aqui também é para desenho. Então, o que tem esses 3 tipos de borracha? Primeiro que, quando a gente vai falar para desenho, a gente vai precisar de 2 tipos de borracha. Uma borracha para desenho e outra que é o limpa-tipos, que eu já vou explicar para que serve. E aí, em termos de borracha para desenho, o que eu vou querer, se possível, se vocês estiverem aí? Tente ter uma borracha que, ao esfregar no papel, ela forme esses gominhos, né? Ela não esfarela, por exemplo. Essa aqui não seria uma boa borracha para desenho, porque se eu faço isso aqui, ela esfarela muito fácil do que essa aqui. Então, essa aqui ela tende a segurar mais. E ó, essa aqui também, ou seja, ela gruda na própria borracha. Uma das melhores seriam essa borracha meio branca e meio transparente. Existem várias borrachas muito específicas para desenho, mas como vocês estão trancados dentro de casa, não vão sair para ir comprar borracha, tenta, dentro das possibilidades que vocês têm, ter esse tipo de borracha mais transparente que gruda, né? Caso não tenha, não tem problema nenhum, vai ter que usar essa aqui. Aqui esfarela mesmo. O problema dessa aqui esfarela é que ela tende a manchar muito o papel. Então, assim, trabalha com o que tem e se manchar o papel, vai ficar manchado. Aí vai ter que criar maneiras de disfarçar essa mancha dentro do desenho. E para que serve o limpa-tipos? O meu limpa-tipos, ele parece uma massinha, essa massinha de modelar de criança. O meu tá bem velhinho, tá bem sujinho. Mas normalmente ele é um retângulo, vem ou azul ou cinza. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, ó, ele é uma borracha que parece uma massinha. Para que serve essa borracha meia mole, meia melecada? Por exemplo, vou pegar aqui o 7B. Se eu rabisco aqui o 7B, mesmo que eu use essa borracha aqui, por exemplo, que seria para desenho, ela não vai aguentar tanto pigmento e ela vai começar o quê? A manchar o papel. E ela vai ficar com a superfície imunda, vai deslizar, vai sujar o papel. E se ela desliza, vai pegar numa área que você não gostaria que estivesse manchado. Então, o que eu faço se eu utilizei um preto muito forte? A princípio, quando eu uso um lápis que solta muito pigmento, ele vai ficar no papel saturado. Então eu vou utilizar esse pedacinho. Normalmente essa borracha aqui ela dura bastante. Então a gente tem uma borracha que vem desse tamanho. Eu vou tirar os pedacinhos pequenininhos e eu venho aqui, ó, batendo sobre a superfície e tirando o excesso de grafite. Então eu venho aqui, misturo e vou batendo, sempre com batidinhas, evitando de fazer isso aqui, porque eu quero tirar o excesso. Tirei o excesso,
já apagou bastante. Mas se ainda assim eu quiser apagar mais, aí depois de tirar o excesso, eu posso vir com a borracha por cima, tirando o restante que ficou. Ou seja, não ficou manchado. Então a borracha limpa-tipos, ela é grudenta simplesmente para poder tirar o excesso de pigmento que fica sobre o papel. Depois que eu tirei o excesso, eu posso vir com uma borracha para desenho e passar por cima, e eu não estrago nenhum papel e nem mancho o papel. Depois, parando de falar da borracha, colocar aqui do lado, vamos ver outros materiais que eu pedi para os meus alunos. Vou falar sobre esses lápis daqui. Então, o que são esses lápis daqui? Eu pedi para os meus alunos que eles comprassem Conté branco e Conté sanguíneo. Eu tenho até outros, de outras marcas e de outras cores. Não precisa ter todos que eu tenho. Esse eu, de repente, posso até utilizar para mostrar, né, o efeito dessas cores sobre o papel. Mas eu pedi o branco e o sanguíneo. E aí, com o Conté branco e sanguíneo, o que é esse Conté? O Conté, ele parece um pastel seco, só que em formato de lápis. Então, ele é ótimo para trabalhar sobre essa superfície aqui, né? Eu não estou com papel branco, eu estou com papel craft. Então, quando eu faço um desenho, se eu passo Conté branco, dá para ver a parte branca. E aí, num desenho que a gente pode usar, por exemplo, o grafite e o Conté branco, o grafite eu vou usar para áreas de sombra e o branco eu posso botar para pontos de luz. Depois eu vou dar alguns exemplos usando Conté. E a gente pode também usar o sanguíneo em contraste com o branco. Então a gente pode, por exemplo, fazer um exercício daqui para frente com lápis, grafite, com Conté branco e Conté sanguíneo. Então vai dar um efeito visual super interessante ao desenho. Mas aos pouquinhos a gente vai fazer isso. E aí o Conté, por exemplo, para apagar, como ele é parecido com o pastel seco, a gente vai usar a borracha limpa-tipos para limpar. Para tirar o excesso do pozinho que vai ficar aqui. E depois que eu tirei o excesso, posso até passar a borracha depois. Mas primeiro, lembrando, tudo que tiver excesso de pigmento no papel, a gente tem que usar esse tipo de borracha. Depois, aqui também é um Conté branco. Temos outros lápis que fazem o mesmo efeito que esse aqui, do Conté. E aí eu tenho outras cores, eu tenho marrom, tenho outro branco, tenho sanguíneo, né? 2 tipos de sanguíneo, o cinza e o preto. Depois que eu pedi para os meus alunos comprarem, seria a caneta Nanquim. E a caneta Nanquim, eu deixei a critério, a escolha do aluno, que ele comprasse a numeração que quisesse. Então eu tenho aqui 0.4, eu tenho aqui 0.2, tenho esse aqui, deixa eu ver, que é a 5, 0.5. Então, dependendo da grossura, né, da ponta dessa caneta, a gente vai ter grossuras, espessuras de linhas diferentes. Então, se eu fizer um desenho com a ponta mais fina, o que vai acontecer é que eu vou demorar ou mais tempo ou menos tempo para preencher uma imagem. Quanto mais fino, mais delicado e mais detalhes eu consigo dar à minha ilustração. Outra solução para quem não tem em casa caneta Nanquim, de repente pode ser que tenha esse tipo de caneta aqui, que ele é 0.4 e é uma caneta preta e faz o mesmo efeito da caneta Nanquim. Quem não tiver, também tem a opção de trabalhar com o pilô. E aí, só que o pilô ele vai ter essa ponta extremamente grossa. Aí já vai lá para um 2.0, 2.5 de espessura. Mas, né, se não tem, vê se tem uma canetinha preta aí que também vai servir da mesma forma. Depois, o esfuminho. O esfuminho, em relação aos meus alunos, eu deixei como opção de compra
Mas, né, para que serve o esfuminho? Eu não gosto muito, particularmente eu detesto esfuminho porque dá uma sensação de que o desenho está ennevoado, né, tá borrado, tá sujo. Mas para que serve o esfuminho? Esfuminho, por exemplo, vai ter desenhos que a gente vai querer uma gradação do escuro para o claro de uma maneira suave. Então, se eu fiz aqui uma coisa escura e aí eu vou querer clarear, de repente eu não tenho tanta habilidade assim ainda de fazer essa passagem suave, e aí eu posso usar o esfuminho para tentar fazer essa passagem suave entre uma cor e outra. Só que eu prefiro tentar fazer isso com a minha própria mão. Eu não gosto muito dessa coisa muito perfeita, muito suave entre uma tonalidade e outra. Mas é possível, né? Quem gosta pode utilizar, se tiver. Se não tiver e quiser mesmo assim fazer, o esfuminho nada mais é do que um rolo de papel. Sim, só que ele é muito papel aqui enrolado. E depois essas pontas aqui, ela é lixada para ficar com esse aspecto de lápis. O ruim do esfuminho é o seguinte: a ponta, à medida que você usa, ela vai ficando suja, né? Eu vou usando e aí fica suja. E se a ponta tá suja, é capaz de manchar o meu desenho mais do que eu queria. Então, para usar o esfuminho, eu vou precisar de uma lixa de unha. E aí, à medida que for sujando essa ponta, eu vou na lixa de unha e vou raspando, vou tirando essa lixa, através da lixa de unha, essa sujeira. Então, né, se quiser utilizar, pode utilizar se tiver em casa. Se não tiver, por exemplo, uma das coisas que meus alunos sempre fazem é usar o dedo. Vai fazer o esfuminho e vai esfumaçar com o dedo. Eu não gosto, né? Eu prefiro até que o desenho fique com o rabisco da mão e mostre os detalhes, né? A pressão da mão, do que ter essa coisa extremamente perfeita. Mas é uma questão somente de gosto. Botei aqui também 2 opções de caneta, mas isso aqui eu não pedi para os meus alunos, é só para falar mesmo de possibilidades. Igual deixa eu pegar aqui, o Conté branco, para colocar no papel áreas mais claras, né, em relação ao desenho, eu tenho a possibilidade de utilizar canetas brancas, mas aí é só se você por acaso tiver em casa, que essas canetas eu consigo dar detalhes brancos aonde tem luz, por exemplo. Então eu tenho essa caneta branca de ponta fina e eu tenho a Posca, que ponta grossa, que eu consigo fazer espessuras mais grossas de branco. Então eu bato e eu venho, sujando o meu papel. Depois, o que eu pedi para os meus alunos, né, que a gente iria trabalhar também nessa aula de desenho de observação, o uso do nanquim. Se por acaso tiver nanquim em casa, a gente pode também fazer alguns exercícios com nanquim. Se por acaso não tiver, de repente pode ser que tenha alguma outra tinta preta, aquarela. Se não tiver também outra opção para o nanquim, a gente pode substituir por corante alimentício preto, se por acaso tiver, ou qualquer outra tinta. A gente vai diluir uma tinta e vai usar essa tinta. E eu pedi um nanquim com algum tipo de pincel. Então eu botei aqui 3 tipos de pincéis, mas a gente pode usar tamanhos variados. Que a gente vai fazer alguns exercícios com o nanquim. E aí o pincel pode ser um pouco maior, médio, fininho. Tudo vai depender dos detalhes que eu quiser fazer com esse desenho e o tempo que eu vou querer demorar. Porque quanto maior o pincel, mais fácil é preencher uma área. Só que mais difícil é fazer as partes mais delicadas. Se eu pego um pincel menor, eu vou demorar muito mais tempo para terminar de pintar aquela área, mas eu vou conseguir fazer detalhes melhores. Então aí depende do que a gente quer. Como eu sei que meus alunos, basicamente, nem todos eles vão ter nanquim em casa, eu posso fazer exercícios com nanquim
para mostrar como é que é o material, mas aí de repente vocês podem fazer o mesmo desenho com outros materiais, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com o que tem. E por último, uma outra coisa que eu pedi para os meus alunos é o lápis de cor. De preferência, lápis de cor aquarelado. Aqui eu tenho vários, o aquarelado e não aquarelado. Depois eu vou ter que separar. Por exemplo, esse aqui que eu botei uma marcação aqui na ponta, ele é aquarelado. Esse aqui é não aquarelado. E também, né, eu tenho que separar porque agora tem os meus lápis de cores junto com os lápis de cores dos meus sobrinhos, então virou uma bagunça. Mas tendo aí lápis de cor, o ideal é aquarelado. Se não tiver aquarelado, vai o que tiver. Mas vamos trabalhar também com o lápis de cor. E a princípio são essas ferramentas de trabalho, né? São esses materiais que a gente vai utilizar. Mas não são as únicas opções. Assim, se a gente for na papelaria, tem muitas outras possibilidades. Por exemplo, que eu tenho aqui em cima da minha mesa, que eu vou puxar aqui para vocês verem, que a gente pode trabalhar também. A gente tem um lápis que é um lápis de carvão vegetal. E aí, por exemplo, deixa eu pegar um lápis de carvão vegetal, nada mais é do que um carvãozinho. Deixa eu puxar aqui. Um carvão em formato de lápis. Ele é interessante para se trabalhar, e só que ele suja muito. E aí, tem uma coisa que eu acabei não falando, que é o seguinte, para desenhos com lápis grafite e principalmente com aquele carvão ali que eu mostrei, para não manchar, a gente precisa de verniz. Quando faz o desenho, todo o desenho, para não manchar e não borrar, não sujar, a gente precisa tacar o verniz. Então esse aqui é um verniz que eu tenho, mas se tiver de qualquer outra marca também vale. Terminou o desenho, pega, taca o verniz por cima. Outras coisas que eu tenho é pastel oleoso, tenho aquarela, pastel seco, mais lápis de cor, aquarelado, aquarela. Então assim, usa o material que você tiver em casa. Canetinha, lápis de cor, então o que tiver, utiliza para a gente poder fazer o desenho. Daqui para frente eu vou mostrar imagens, e a partir dessas imagens a gente vai usar vários materiais. Mas se só tiver o lápis de grafite, usa o lápis de grafite. Mas tem alguma coisa para a gente poder trabalhar e brincar com as formas e com o que a gente está vendo e com as expressões, tá bom? Então por esse vídeo a gente vai ficar por aqui, e no próximo vídeo a gente já vai fazer exercícios. Um beijo e até o próximo vídeo.